A queda de Lúcifer, o anjo de luz que se tornou o diabo, é um dos mistérios mais fascinantes e perturbadores da teologia cristã. Um ser de beleza e poder incomparável, criado diretamente por Deus, escolheu o caminho da rebelião, da desobediência e do orgulho inabalável. Mas o que exatamente levou essa criatura celestial a tal abismo? Vamos desvendar os motivos por trás dessa queda cataclísmica, explorando 3 aspectos cruciais: o orgulho e a ambição desmedida, a desobediência flagrante à vontade divina e a inveja corrosiva que consome seu ser. Prepare-se para uma jornada profunda no coração das trevas. Uma exploração dos abismos da alma e das consequências eternas das escolhas que fazemos. Orgulho e ambição desmedida. A soberba de Lúcifer, o cerne de sua queda, transcende a mera vaidade. É uma arrogância insaciável, uma honestidade inabalável de sua própria divindade que a cega para sua verdadeira natureza e posição diante do Criador. Ele não apenas se eleva acima dos outros, mas aspira a igualar-se, ou mesmo superar o próprio Deus. Essa grandiosidade desmedida permeia cada ação, cada decisão, cada pensamento, tornando-o irremediavelmente cego pela própria ambição. O livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, descreve essa arrogância com imagens poéticas. Como caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Serei semelhante ao Altíssimo. A linguagem aqui é metafórica, mas evidencia a pretensão de Lúcifer a um posto divino. A ambição de Lúcifer não é um desejo moderado de poder ou influência. É uma sede insaciável de domínio absoluto, um desejo insano de usurpar o trono de Deus e governar o universo. Ele não busca apenas o poder, mas o controle total, a submissão incondicional de todas as criaturas, o Espírito Universal como prova de sua suposta divindade. Essa ambição desmedida o consome, obscurecendo sua razão e levando-o a ações impensáveis, a uma rebelião que culminará em sua ruína eterna. A busca pelo poder para Lúcifer não é motivada por um desejo de servir ou proteger, mas pela satisfação de desejos egoístas. É um meio de afirmar sua superioridade imaginária, de satisfazer sua sede insaciável de entusiasmo e de controlar o destino de todos. Ele não busca o bem, mas a dominação absoluta, a imposição de sua vontade sobre toda a criação. A busca pela inspiração é o ponto culminante da ambição luciferiana. Ele não deseja simplesmente o poder, mas o reconhecimento público, a reverência explícita de todas as criaturas. A inspiração para ele é a prova definitiva de sua grandeza, a consagração de sua pretensa representação. Ele busca esse entusiasmo não para honrar a Deus, mas para si próprio, desviando para si um culto que somente o Criador merece. Essa apropriação indevida do culto divino demonstra a profundidade de sua rebelião e a extensão de seu orgulho. A arrogância de Lúcifer se manifesta em sua rebelião aberta e desafiadora. Ele não era segredo, mas se insurge publicamente contra Deus, reunindo uma legião de anjos em sua causa. Sua ousadia é proporcional à sua sobriedade, demonstrando uma completa falta de temor e respeito pela autoridade divina. A rebelião não é um ato de perda ou tristeza, mas uma afirmação audaciosa de sua própria força e superioridade. A escolha de Lúcifer não é um erro de cálculo ou um deslize momentâneo, mas uma decisão consciente, deliberada e irreversível. Ele escolhe a rebelião, o orgulho, a ambição desmedida, sabendo das consequências, mas optando por perseguir seus desejos egoístas acima de tudo.
Essa escolha define sua essência, revelando a profundidade de sua depravação e o alcance de sua queda. O livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, descreve a beleza e a perfeição original de Lúcifer, contrastando-a com sua posterior corrupção e queda, destacando a destruição causada pelo orgulho. A passagem detalha a grandeza inicial de Lúcifer e sua posterior queda devido à sua própria ambição e orgulho. A narrativa bíblica, em suas diferentes passagens, retrata Lúcifer como um ser inicialmente perfeito, criado por Deus com grande beleza e poder, mas que se corrompeu devido ao orgulho e à ambição. Essa queda, portanto, não é uma simples sombra, mas uma consequência natural da escolha de se afastar de Deus e buscar a própria glória. A ambição insaciável de Lúcifer levou a uma rebelião que impactou o próprio cosmos. Ele não apenas buscou o poder, mas a motivação e a submissão de todos os seres. Essa busca desenvolvida por domínio em detrimento da reverência a Deus demonstra sua profunda arrogância e falta de humildade. A busca de Lúcifer pela inspiração universal é uma prova inegável de sua ambição desmedida. Ele não se contenta com o reconhecimento de alguns, mas deseja a submissão de todos, tornando-se uma figura suprema de poder e estímulo, igualando-se ao próprio Criador. A trajetória de Lúcifer serve como um exemplo a ser evitado, um lembrete constante do perigo da ambição desenfreada e do orgulho inabalável. Sua história é uma advertência poderosa contra a busca de poder e glória própria, em detrimento da humildade e da submissão a Deus. Desobediência flagrante à vontade divina. A desobediência de Lúcifer não é um ato isolado, mas uma postura constante de rebeldia contra a vontade de Deus. Não se trata de uma simples infração de regras, mas de uma exclusão fundamental da autoridade divina, uma negação da ordem cósmica estabelecida pelo Criador. É uma rebeldia ativa, uma insurreição consciente e deliberada contra o próprio Deus que permeia todos os aspectos de sua existência. A desobediência não é apenas uma ação, mas uma postura de vida, uma escolha fundamental de rejeitar a soberania divina. Sua desobediência não é passiva ou acidental. É um ato de profunda insubordinação, premeditado e organizado. Ele não apenas desobedece, mas conspira ativamente contra Deus, incitando outros anjos a se juntarem à sua rebelião. Essa organização demonstra a natureza séria e deliberada de sua desobediência, revelando um plano cuidadosamente arquitetado para desafiar a ordem divina. A rebelião não é um ato impulsivo, mas uma decisão calculada e planejada. A desobediência de Lúcifer não é um ato impulsivo, mas uma escolha consciente e deliberada, fruto de um orgulho inabalável e de uma ambição insaciável. Ele sabe que está desafiando a autoridade suprema e, mesmo assim, escolhe seguir o caminho da rebelião, demonstrando uma determinação implacável em alcançar seus objetivos egoístas. A consciência da desobediência agrava a sua culpa. A rebeldia de Lúcifer não se limita a uma simples desobediência. Há comandos específicos. É uma coleta completa da natureza de Deus, de sua justiça, de sua posse, de sua soberania. Ele nega a autoridade divina, questiona o direito de Deus de governar e busca substituí-lo como governante supremo do universo. Essa coleta total da natureza divina revela a profundidade de sua desobediência. Sua desobediência tem consequências devastadoras, não apenas para ele, mas para consideráveis anjos que o seguiram em sua rebelião. A queda de Lúcifer causa uma ruptura no reino celestial, gerando caos e sofrimento. As consequências de sua escolha implacável se estendem por toda a eternidade. A desobediência
não é um ato sem consequências, mas uma escolha que traz sofrimento para si e para os outros. A desobediência de Lúcifer representa uma quebra profunda e irreversível da comunhão com Deus. Sua rebelião não é apenas uma violação de regras, mas uma negação da própria natureza divina, uma excluída da relação de submissão e entusiasmo que define a existência de todas as criaturas. A desobediência é um ato de separação de Deus. A desobediência de Lúcifer não é um ato isolado, mas uma escolha contínua, uma postura de vida que define sua trajetória e sua queda. A sua desobediência não é um erro, mas uma decisão, consciente e reiterada, de se afastar de Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 12, descreve a luta entre Lúcifer e Deus, evidenciando a natureza da desobediência e sua consequência. A rebelião de Lúcifer é uma demonstração de sua oposição à vontade divina. Esta passagem apresenta uma descrição simbólica, mas poderosa, da rebelião de Lúcifer contra Deus. A desobediência de Lúcifer demonstra a gravidade da separação de Deus. A sua rebelião não é apenas um ato de desobediência, mas uma negação da própria fonte de sua existência. A história de Lúcifer serve como uma advertência perigosa sobre as consequências da desobediência. Sua queda é um exemplo de extremo preço a ser pago por rejeitar a autoridade de Deus e escolher o caminho da rebeldia. Sua trajetória trágica é um lembrete constante da importância da obediência e da submissão à vontade divina. A desobediência é um ato de rebeldia contra a ordem divina. Inveja corrosiva. A inveja de Lúcifer, embora não explicitamente mencionada na Bíblia, é uma interpretação teológica comum que explica a motivação por trás de sua rebelião. Essa inveja não é um sentimento superficial, mas uma profunda amargura e ressentimento por sua posição e a de Deus. Ele não suporta a superioridade de Deus, o entusiasmo que ele recebe e a ordem cósmica que o coloca em uma posição subordinada. A inveja não é um simples sentimento, mas uma força corrosiva que derrota o ser. Essa inveja não é um sentimento passageiro, mas uma força corrosiva que consome Lúcifer e o leva a ações cada vez mais desesperadas. A inveja ou a cega para qualquer outra realidade além de seu próprio sofrimento compreendido, distorcendo sua percepção da realidade e levando-o a uma rebelião contra o próprio Criador. A inveja é uma força que distorce a percepção da realidade. A inveja de Lúcifer o leva a buscar a glória e a inspiração que pertencem exclusivamente a Deus. Ele não anseia por poder apenas para si, mas pelo espírito público e incondicional de todas as criaturas, um reconhecimento de que ele acredita merecer tanto quanto ou mais do que Deus. A inveja é uma busca pela glória que não lhe pertence. Sua inveja não é apenas um desejo egoísta de poder, mas um desejo de destruir a fonte de seu sofrimento, a superioridade de Deus. Ele deseja não apenas igualar-se a Deus, mas substituí-lo, destruindo-o e tomando seu lugar como governante supremo. Esse desejo destrutivo demonstra a profundidade de sua inveja. A inveja é um desejo de destruição da fonte da infelicidade. A inveja de Lúcifer é um motor implacável de sua rebelião. Ela o impulsionou a conspirar, a planejar, a executar seus planos de destruir Deus, revelando a natureza destrutiva e corrosiva desse pecado. A inveja não é apenas um sentimento negativo, mas uma força poderosa que pode levar à destruição de si mesmo e de outros. A inveja é uma força que leva à destruição. A inveja luciferiana é um exemplo extremo do perigo desse pecado, demonstrando sua capacidade de corromper até mesmo os seres mais poderosos e levar à queda e à destruição. Ela destaca a necessidade de humildade, flexibilidade
e acessibilidade da ordem divina. A inveja é um pecado que leva à destruição. A inveja de Lúcifer é um exemplo de como um sentimento aparentemente pequeno pode ter consequências devastadoras. O seu desejo de igualar-se a Deus, motivado pela inveja, o levou à rebelião e à queda. A história de Lúcifer, interpretada sob a lente da inveja, serve como um alerta sobre os perigos desse sentimento destrutivo. Sua queda trágica é um lembrete de que a inveja pode cegar a razão e levar à ruína, mesmo para os seres mais poderosos. A sua história é um testemunho das consequências devastadoras da inveja e da importância da humildade e da gratidão. A inveja é uma força que leva à destruição. A inveja de Lúcifer é uma demonstração da natureza destrutiva do pecado. A sua rebelião não é apenas um ato de desobediência, mas uma consequência da inveja e da busca egoísta pela glória. A queda de Lúcifer é um testemunho do poder corrosivo da inveja. Sua história é um lembrete de que a inveja pode cegar a razão e levar à destruição. Gostou? Então se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!